a seriedade na forma de fazer as coisas e tudo mais. But as the number of Gentiles entered and they brought their own traditions, the influence of the Jewish part have been minimized. Mas à medida que os gentios entraram dentro da igreja e começaram a ser maioria, a influência judaica começou a diminuir. New churches were established, Novas igrejas foram estabelecidas. and not all of them had Jews in them. E nem todas tinham judeus nelas. There were many new churches, I'm talking about after years, that the Jewish influence was almost zero. Havia várias igrejas, após alguns anos, em que a influência judaica era praticamente zero nessas igrejas. Actually, rabbinical Judaism were attacking Jewish people who believed in Jesus. Na verdade, o judaísmo rabínico estava atacando os judeus que estavam se convertendo. In this environment, Paul is writing to the Roman church. Então é nesse pano de fundo que Paulo escreve aos crentes de Roma. So in the first 8 chapters, he tells the people that believing in Jesus and accepting him was always in the Old Testament. There was always one way of salvation. E ele está dizendo nos primeiros 8 capítulos que o crer em Jesus era sempre a mensagem desde o Antigo Testamento. Therefore, it is very natural and logic for every Jewish person to believe in Jesus. Então é muito lógico que todo judeu creia em Jesus. Therefore, the Gentiles supposed to see every Jew believe in Jesus naturally. Então, naturalmente, todos os gentios deviam ver todos os judeus crendo em Cristo. So Paul is talking to a church in Rome, and basically he describes how Jewish is the message, how biblical, and guess what the people are thinking about him? Então, Paulo está escrevendo essa igreja em Roma e ele está descrevendo como a mensagem é judaica, como é que ela é toda ligada ao judaísmo e como é que as pessoas se sentem com o que Paulo está escrevendo. So try to be a Gentile listening to Paul. Procure ser um gentil ouvindo Paulo falar. Paul, say Paul. what? Paulo, que? If the message is so Jewish, how come that not many Jewish people behind you? Por que se a mensagem é tão judaica, não tem muitos judeus junto com você? Actually, every time you go to a Jewish synagogue, they want to barbecue you. Aliás, cada vez que você entra numa sinagoga, eles querem fazer churrasquinho de você. So how come you are right and all the Jews don't like you? Como é que você está certo e todos os judeus não gostam de você? Actually, you see the church, majority are Gentiles, and the Jewish number is actually going down. It's not really rapidly goes up. E Paulo, a igreja está cheia de gentios e o número de judeus está diminuindo, Paulo. So Paul, statistically, logically, what do you think? Maybe God forgot about Israel. Paulo, estatisticamente falando, quem sabe Deus tenha se esquecido de Israel. Or you know what? He didn't forget about them. If we are majority and they are minority, oh, maybe God chose us and he kicked them to the side. He doesn't need them. Now he has us. Quem sabe Deus não tenha se esquecido dos judeus, Paulo. O que aconteceu foi o seguinte, nós viemos em maior número e os judeus são em número pequeno, Deus deu um chutinho deles, estão de lado, porque agora nós somos os importantes para Deus. What we call today replacement theology. É o que nós chamamos hoje da teologia da substituição. Do you understand the background? Vocês entendem o pano de fundo disso? And Paul is standing on his feet and shouts, "No way!" Paulo está de pé e ele diz, de jeito nenhum. Chapter 9 describes the Israel history. Capítulo 9 descreve a história de Israel. Chapter 10 describes the current situation of the Jewish people. E o capítulo 10 retrata a situação daquela época do povo judaico. Chapter 11 describes the future of the Jews. E capítulo 11 descreve o futuro dos judeus. And in these 3 chapters he showed them God never deserted the Jewish people. E nesses 3 capítulos, Paulo mostra como Deus nunca desertou o seu povo. Actually, see what it says in chapter 9. He gives them all the reason why God is stuck with us and he cannot divorce us. Ele mostra no capítulo 9 por que Deus está
atrelado a eles, não tem jeito de Deus se ver livre deles. They have the status of the sons, Eles têm o status de filhos, the glory. eles têm a glória, That means the presence of the Lord amongst them. ou seja, a presença de Deus entre eles. The covenant. As alianças, Well, just take one of them, Abrahamic covenant. vamos pegar apenas uma das alianças, a aliança abraâmica. What kind of covenant God made with Abraham? Que tipo de aliança Deus fez com Abraão? One side covenant. Uma aliança de um lado único. God promised everything, and Abraham is having a good sleep. Deus prometeu tudo enquanto Abraão está lá no seu sono. After having a good sleep, he woke up, and God is telling him, because I want, you have a land, you have a God, you have a people. That's it. Então, quando Abraão acorda, Deus mostra para ele: por minha causa, você tem uma terra, você tem um Deus, você tem um povo. É porque eu quero assim, Abraão. It was a contract that only God is signed on it. Era um contrato que apenas Deus assinou. Abraham is asleep. Abraão estava dormindo enquanto Deus fez esse contrato. No. What happened with such a covenant? If God is the only one who signed, is there any chance that God will not respect his signature? O que acontece com um contrato que só Deus assina? Será que ele não vai respeitar a sua assinatura nesse contrato? God promised to David that a seed will come from him to rule. Deus prometeu a Davi que uma semente brotaria dele que reinaria. 2 Samuel chapter 7. 2 Samuel 7. Jeremiah 31, God promised the new covenant. Jeremias 31, Deus promete a nova aliança. So some of you are saying, hey, the new covenant is for us, the Gentiles. Aí alguns de Wrong. vocês dizem, não, peraí, a nova aliança é para nós gentios. Errado. Jeremiah 31, 31 to 34, it's a covenant to the house of Judah and to the house of Israel. Jeremias 31 a 34, uma aliança para a casa de Judá e para a casa de Israel. You are welcome as guests. Vocês são bem-vindos como convidados. Please come in. The moment you enter, we are identical. But initially it was to the house of Israel and the house of Judah. No momento que vocês entram, vocês são bem-vindos, são como nós. Mas a aliança inicialmente era para a casa de Judá e para a casa de Israel. Romans 11, remember the olive tree? Vocês se lembram da oliveira em Romanos 11? So still, only small part of the Jewish people entered into this gate of new covenant. It still waits for the rest. A essa altura que Paulo escreveu, ainda havia poucas pessoas que haviam entrado por essa porta da nova aliança. Muitos ainda estavam sendo aguardados e estão sendo aguardados. So in other words, Paul is saying, there are so many promises God promised and they didn't happen yet. Do you think he forgot about Israel? Então as pessoas diziam para Paulo, há tantas as promessas que Deus fez, mas não estão se cumprindo. Será que Deus se esqueceu de Israel? Look at me. Olhe para mim. Look good. Olhe nos meus olhos. The book of Romans is not dealing with Israel. A epístola aos Romanos não está lidando com Israel. The book of Romans is dealing with God's righteousness. A epístola aos Romanos lida com a justiça de Deus. God is in the center. Israel is a side effect. Deus está no centro, Israel é um efeito colateral.